tipo de racismo é o do Brasil. Eu vou falar com vocês por quê. Porque aqui nós não temos negros sentando de um lado e brancos do outro. Eu nunca fui impedido de entrar num lugar por ser negro, nunca vi um cinema que tem entrada de negros e de brancos, como houve nos Estados Unidos nos anos 60, ou como eu vi na África do Sul, que tinha o banco na praça do negro e do branco. No Brasil não tem isso. O negro e o branco podem usar o mesmo metrô. Por um lado isso é bom, mas por outro lado isso é perigoso porque oculta o racismo. Parece que não existe. Vocês entenderam? Parece que não existe. E por parecer que não existe, quem está na pele do segregado sente. Mas a coisa é tão sutil, irmãos, que você sente, mas não pode nem falar que houve uma cena de segregação, porque dificilmente quem está junto vai perceber. Vamos falar assim, você está com um complexo de inferioridade. É muito assim nas entrelinhas, sabe? Muito nas entrelinhas. Então eu estou consciente que os problemas de segregação, eu falei do negro, da mulher, mas eu podia dar outros aqui, dos judeus, existem de maneira muito forte. Mas no passado era muito mais agressivo, no sentido assim de aberto. Para Maria sentar ali, não foi fácil. As repreensões, os olhares, principalmente por um problema que nós vamos conhecer daqui a pouco. Quem seriam Marta, Maria e Lázaro? A Bíblia fala que Jesus ressuscitou Lázaro. Qual era a condição social deles? Que a Bíblia fala dos 13 irmãos. Passa-se a impressão que pelo menos Lázaro e Maria não tinham cônjuge. Marta talvez teria um cônjuge. Quem, na minha opinião, poderia ser o marido de Marta? Sabem quem que eu acho que era o marido de Marta? Uma hipótese que eu levanto? Simão, que Jesus curou de lepra. Por que eu deduzo isso? Porque a Bíblia fala que na casa de Simão, eu vou ler esse texto com os irmãos, Marta servia. Para ela estar servindo na casa ali, é que a casa era dela. Vocês entendem? Se ela servia, porque a casa era dela. Se a casa era dela, ela deveria ser esposa de Simão. E Simão era o primeiro a ter preconceito contra Maria. O Lázaro tem a Bíblia é meio dúbia. Dá a entender que por Lázaro não ser casado, ele nem estava ali entre os que estavam aprendendo com Jesus, ele não é relacionado. Então alguns autores pensam que Lázaro poderia ter menos de 12 anos de idade. Porque 13 anos era o ano do Bar Mitzvah, então Lázaro deveria ter menos do que isso. Era uma criança. Isso muda completamente a ideia que a gente tem do Lázaro ressuscitado, um homem adulto. Porém, no Evangelho de João, ele é chamado de homem. Bom, qual é a cronologia que eu imagino de tudo isso? Eu imagino assim, irmãos. Após a sua primeira viagem para a Judeia, na Galileia, Jesus foi ungido por uma mulher na casa de um fariseu chamado Simão. Decore isso aí. Simão recebe Jesus ali, mas ele não dá as boas-vindas a Jesus. Vamos ler esse episódio? Lucas capítulo 7, versículo 36. Porque eu li para vocês Lucas capítulo 10, mas antes de acontecer esse episódio de Maria estar aos pés de Jesus, no capítulo 7, versículo 36, tem um episódio. Lucas capítulo 7, verso 36. Abriram comigo? Um dos fariseus, certamente Simão, convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando em casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. Era um perfume de nardo, caríssimo, num vaso de alabastro. E estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-o com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com o perfume. Essa mulher pecadora, fica com a Bíblia aberta aí. A gente tem que definir um pouquinho, às vezes, o que é pecado. A gente tem que dar nome às coisas. E normalmente a gente considera pecado aquilo que nós não gostamos. O que a gente gosta é uma fraqueza. É uma coisa que Deus entende, Deus não é tão radical assim. Mas quando é do outro... Era muito
fácil uma mulher ser considerada pecadora na época. Se ela fosse... E mesmo hoje, vocês sabiam que tem muitas moças... A prostituição é pecado, ponto. Se eu falar que prostituição não é pecado, eu estou indo contra a Bíblia. Prostituição é pecado, ponto. Mas vocês sabiam que tem muitas moças que estão na prostituição porque foram abusadas sexualmente na infância e perderam todo e qualquer tipo de dignidade de si mesmas? A prostituição continua sendo pecado. Mas sabe aquela velha frase que eu ouvi quando eu entrei para a igreja adventista? Eu não sei se ela é dos adventistas, mas eu ouvi, foi aqui a primeira vez. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Essa frase é tão fácil de ser dita, mas na prática é tão difícil de ser conjugada. A gente mistura o pecado e pecador como uma coisa só. Como igreja, é o meu papel continuar condenando o pecado, porque é a lei de Deus. Mas como ser humano, eu não posso condenar as pessoas, porque eu não sei. Eu não sei. Não estou falando agora que o fato dela ter sido violentada na infância torne a prostituição dela menos pecaminosa aos olhos de Deus. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas estou querendo dizer que Deus tem um conhecimento das causas mais profundo do que o achismo do nosso preconceito, que eu julgo o outro com o meu código de valores. O que é óbvio para o outro não é óbvio para mim. Eu acabei de dar um exemplo para vocês da administração. Tem muitos pastores que estudaram teologia como eu, mas ele estudou teologia, ele seguiu para um rumo de ser um administrador da igreja. É lógico que ele não está com a língua grega na cabeça tão fácil como eu estou, que estou revendo isso todo dia. Ele só estudou no seminário e nunca mais. Eu falo assim, frescura, o pastor devia saber grego, como é que não sabe isso? Estudou teologia e não sabe? É muito fácil julgar o outro com o meu código de valores. Vocês compreendem? É aquela velha história que o pessoal atribui a... Nossa, agora fugiu a que foi decapitada lá na Revolução Francesa, mas não foi dela. A Maria Antonieta. Maria Antonieta. Ela nunca falou isso, mas coitada, acabaram colocando essa lenda urbana, que quando o pessoal pediu assim, majestade, o povo está com fome, eles querem invadir Versalhes. Ah, por que eles estão com fome? Comam pão. Mas majestade, eles não têm pão, então que comam brioche. Mesmo que essa frase não seja histórica, ela ilustra o que eu quero dizer. Quando você não está sentindo a fome, é muito fácil resolver o problema. Está com fome? Com fome por quê, gente? Come pão. Ele não tem pão, então come brioche. Quando você não está na pele, é tão fácil arrumar soluções para o problema do outro. Vocês entenderam onde é que eu estou querendo chegar? Aquela mulher podia ser considerada pecadora porque talvez, e eu tenho essa impressão, ela pode ter sido até abusada sexualmente por nada mais nada menos que o próprio Simão. O próprio Simão. Como é que eu sei disso? Vocês sabem que tem um sistema de leitura de textos passados que é a psicobiografia, quando você tenta analisar através do comportamento algumas coisas que o Freud dizia que o inconsciente mostra. E a forma como olha, veja bem, se ela era pecadora, e geralmente quando falava que a mulher era pecadora era de cunho sexual naquela época. Se ela era pecadora, o que ela estava fazendo na casa de um fariseu? Perceberam? O que ela estava fazendo na casa de um fariseu? Se ela estava ali, é porque tinha algum consentimento, senão os empregados não deixariam entrar. Ficou claro isso aqui? Segundo, vamos continuar lendo o texto. Ao ver isto, o fariseu, que o havia convidado, disse para quem? Como está na sua Bíblia aí? Consigo mesmo. Se esse fosse profeta, bem saberia quem... Como está na sua Bíblia aí? Consigo mesmo. Se esse fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta, que está tocando nele, pois é uma pecadora. Raciocinem comigo, irmãos. Para ela tocar em Jesus e estar em pecado, só tinha duas situações para ela não poder tocar em Jesus. Ou se ela tivesse menstruada, que mulher com fluxo de sangue não podia tocar no homem santo, ou se ela estivesse sexualmente poluída. A lei judaica colocava que uma mulher sexualmente poluída ou com menstruação não podia tocar em coisas sagradas, senão ela contaminava. Então, se o fariseu fala o seguinte, olha, se esse homem fosse profeta,
ele não deixaria que ela o tocasse porque ela é pecadora, é porque ou ela estava menstruada, eu descarto essa possibilidade, como é que ele ia saber que ela estava menstruada? Ou ela tinha algum pecado sexual. Vocês estão acompanhando meu raciocínio? Está cansativo ou está dando para pegar? Então vamos continuar, raciocinem mais comigo. Se ela fosse uma prostituta declarada, garota de programa, ela nem estaria ali para começo de conversa. Na casa do fariseu, ela podia até encontrar com Jesus na rua lá assim, pedindo: Senhor, por favor, me ajuda. Mas na casa do fariseu ela não entraria. Não entraria. Se ela estava linda, veio com perfume, passou por todo mundo. E outro detalhe, o único que se espantou foi Simão, o fariseu. O único. E ele não falou com ninguém, ele falou. Então ele tinha uma cumplicidade no pecado dela. Por isso que eu deduzo que ele, esse homem, talvez forçasse a barra com ela, como muitas mulheres sofrem problema de violência sexual e nós nem ficamos sabendo. Jesus dirigiu ao fariseu e disse, verso 40, Simão, eu tenho uma coisa para te dizer. Ele falou: diga-me, mestre. Você viu que o diálogo continuou no mesmo, não houve um alvoroço do pessoal. Jesus falou: certo credor tinha 2 devedores, vocês conhecem a história, né? Um devia uma conta enorme, o outro devia um pouquinho ali. Vamos traduzir na linguagem de hoje. Um homem tinha 2 devedores, um devia para ele 400 mil reais. E estava desesperado, que não tinha, ia perder a casa, ia perder tudo. Um banco. Um devia para o banco aí 400 mil reais, ele ia perder a casa dele. O outro devia 10 reais. O banco perdoou a dívida dos dois. Quem vai ser o mais grato? De 400 mil, é lógico, você deixou de perder sua casa. Pois é, essa aqui tinha maior dívida. Mas, cuidado, porque você também pode ter dívidas. E olha o que o verso 45 diz. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que eu entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu minha cabeça com óleo, mas ela com perfume ungiu os meus pés. E no verso anterior, Jesus falou assim: quando eu entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Ela, porém,